Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Mente Holística. A abordagem nossa é a filosofia holística, porque a gente sabe, né, que tem o objetivo de nutrir e alimentar o ser integral, corpo, mente e espírito. E hoje eu estou aqui com a Andressa Toledo, que é uma convidada assim muito especial, porque ela trabalha com musicoterapia sistêmica. E além das outras habilidades que ela tem, formações, né? Então ela vai falar um pouquinho para nós. E seja bem-vinda, Andressa. Que prazer ter você comigo. Que bom que você aceitou o convite. E eu já estou emocionada. Para quem não sabe, ela já começou a tocar algumas musicazinhas aqui, uma pontinha, né? E eu já me emocionei. Então, aguardemos. Vamos ver aqui que vai ser, eu acho que sensacional. Eu que estou muito feliz em estar aqui. Obrigada, Isa, pelo convite. Compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência clínica, do nosso trabalho com a musicoterapia. E eu tenho muito essa visão também, sabe? Assim, que a gente precisa de olhar o ser humano de forma integral. Porque se não for assim, se olhar ele em compartimento, a gente não consegue realmente devolver a qualidade de vida, né, o bem-estar, atendendo realmente às necessidades básicas, né, que é da gente, do ser humano. Então, estou muito feliz. Obrigada. Então, e aí, lógico, eu quero saber, né, como que é, onde você nasceu, o que te trouxe até, né, as suas formações, você vai falando para nós, né, em que você trabalha especificamente, de onde veio. Sou goiana do pé rachado mesmo. Nasci aqui, não comecei com a musicoterapia, né? Aos 15 anos eu comecei com a música. Não venho de uma família que tem, assim, a base musical. Da parte da minha mãe, depois eu fui tomando conhecimento que meu avô tinha uma sanfona. Olha que legal. Mas, assim, eu convivi com ele, mas nunca vi isso, né? Então, eu tinha um tio ou outro que tinha um violão, que tocava, mas eu acabei, na minha infância, não vivenciando muito isso. Mas sempre fui muito, assim, da criatividade. Gostava muito de juntar com as amigas, criar dança, criar espetáculo. Eu venho de uma família que, de certa forma, teve uma necessidade maior financeira, então a cultura, na minha época, era muito mais acessível para quem tinha dinheiro. Mas isso não foi nada que, de certa forma, me impossibilitou de me conectar com a música. Então, aos 15 anos, eu comecei a estudar a música, foi um pouco tardio, né? No Gustavo Ritter, e aprendi muito, gostava de cantar, sempre assim, fui muito ousadinha, sabe, de querer vir um palco, subia, cantava com o pessoal, mesmo não tendo experiência, mas eu sempre tive muito isso. E trabalhei profissionalmente com a música durante um tempo, a gente teve músicas na época, há uns 15 anos, gente, eu tô sem noção de tempo, mas tem uns 15 anos isso, em época que a gente fazia nome de rádio em rádio, né, então a gente teve em várias rádios do interior de Goiás, uma das nossas músicas que foi inclusive uma composição do Jairo Góes compõe muito pro sertanejo, mas nessa ocasião ele me passou uma canção que a gente canalizou pro pop, eu gostava muito, né, gosto muito do pop. E aí a gente teve a música tocando em várias rádios, do interior em especial, a gente teve também aqui em algumas rádios da capital. Com isso, eu tive a oportunidade de fazer muitos shows, experimentei isso, o que é estar no palco e, de certa forma, as pessoas conhecerem a sua música, mas não conhecerem o artista e, de repente, ir para o show para querer saber quem é o artista. Sim, né? sim. Então, eu tive essa experiência e confesso que, em um determinado momento, eu tive que avaliar para onde eu queria seguir, porque até então, aos meus 20 anos, 19, 20 anos, eu entrei para a faculdade de musicoterapia, na UFG, e fui encantando com o curso, porque aí eu comecei a avaliar o seguinte, o que eu quero com a música? Eu não me sentia realizada, mesmo tendo aquela quantidade grande de pessoas cantando a sua música, tocando, eu não sentia que aquilo era o que eu gostaria. Eu falo assim, eu até brincava, porque na época, né, a música que tocava muito era estilo Queriki. Tá vendo esse corpinho malhadinho? Sim. Vai ser seu. E eu ficava assim, gente, será que eu quero ser conhecida com essa pegada? Né? Então eu ficava me questionando muito, eu lembro muito disso. E eu sempre fui de refletir sobre o que eu quero com a música. E quando eu entendi que com a música eu queria ajudar pessoas, eu falei, bom, eu tenho duas opções. Ou ganhar muito dinheiro com a música, adaptando ao mercado do que ele tem, né? Que era para onde eu estava indo, mas aquilo não me trazia felicidade.
ou eu poder utilizar os recursos da musicoterapia para ajudar vidas. E aí, num determinado momento, lá para o meu 5º, 6º período, eu escolhi a musicoterapia em primeiro lugar, mas não deixei de continuar fazendo as minhas atividades musicais, né? Fazendo apresentações, tocando, enfim. Mas aí eu entrei na psiquiatria. Meu primeiro trabalho foi em um hospital psiquiátrico. Então, mas você fez psicologia. Eu fiz musicoterapia. Dentro da grade de musicoterapia, a gente tem a psicologia. Então, a gente tem psicologia da música, a gente tem a psicologia por quê? Para conhecer quais são as possíveis abordagens que ela tem, para a gente saber para onde a gente vai direcionar. Então, existem musicoterapeutas comportamentais, inclusive que hoje trabalham muito com autismo. Né? Sim, sim. E aí, utilizando a ferramenta, os elementos sonoros da música para poder devolver, vamos dizer assim, algumas funções, de certa forma, que são mais limitadas, em especial a questão das relações interpessoais para o autista. Eu, particularmente, sempre gostei muito da forma como... O meu TCC, há muitos anos atrás, foi trazendo Freud. Né? Então, eu buscava entender o processo inclusive, de construção de instrumentos musicais, né? E tendo ali como que o processo de fazer música como uma sublimação. Então, a pessoa conecta... Eu trabalhei, na ocasião, com crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, eram crianças que tinham emoções, assim, tinha toda uma tendência para o rumo das drogas. Né? E para o adoecimento mental como um todo, depressão, ansiedade. Então, eu foquei muito nisso para que eles pudessem, através dos recursos musicoterapêuticos que eu tinha, né, a minha ferramenta, para que eles pudessem sublimar a emoção da raiva. Quer dizer, a raiva ela pode ser canalizada tanto para a morte quanto para a vida. Então, o que a gente fez naquele momento na minha pesquisa, né, foi aplicar os conteúdos da psicanálise, associando e integrando com a musicoterapia, para que a gente tivesse esses resultados com esses jovens. E aí eu fui caminhando para isso, para esse lado, né? Aí especializei em psicanálise. Apesar de a gente ter dentro da musicoterapia, porque ela já é ela é recente, né? Mas ela já tem uma caminhada. Existe a musicopsicoterapia, que o Bruxa vai trazer esse conceito e que vai aprofundar muito nos conceitos da psicanálise. Entende? Então já tem uma interligação. Mas a época que eu fiz, eram poucos materiais que tinham. Então, a musicoterapia cresceu muito de lá para cá. De 15 anos para cá, cresceu muito aqui no Brasil. Ela é muito forte na Argentina, ela é muito forte na América do Norte, né? Mas no Brasil, ela tem ganhado cada vez mais espaço agora, principalmente depois da pandemia. Sim. Mas, há 15 anos atrás, eu acreditei muito na musicoterapia, porque o meu olhar sempre foi muito esse. Sempre quando eu cantava nos palcos, de repente, essa música que ela Esquece de Mim, né? Tá vendo esse corpinho malhadinho, não vai ser seu. E aí eu via crianças subindo no palco e cantando toda aquela sensualidade. Aí eu ficava sempre me questionando, o que eu realmente estou entregando? Será que eu estou contribuindo para que essas crianças, elas possam aprender a se conhecer, ou elas vão entrar nesse mercado, muitas vezes, em que a gente tem que vender o nosso corpo? Então, eu sempre me questionei muito sobre essas questões, que é muito papel da musicoterapia, né, da parte mais sociológica e tal, enfim. E aí, eu pude, com isso, de certa forma, buscar especializações que cada vez mais potencializasse, né, o que eu já tinha como base na musicoterapia, para poder ajudar mais. Então, dentro de um hospital, né, eu acredito que vocês saibam, a clientela, você tem de tudo. É uma instituição. Então, assim, você não escolhe o tipo de patologia que você quer atender. Você tem de tudo. Você tem de psicose a casos mais graves, né, a uma depressão leve. Então, assim, eu falo que ali dentro eu tive acesso a muitos artistas, inclusive, em estado de processo profundo de adoecimento mental. A gente fala adoecimento no sentido de dar um desequilíbrio, né? É uma linguagem da psicologia, inclusive, não é? Adoecimento mental? Eu não sei. Não. Dentro da psiquiatria, seria mais o transtorno. É transtorno mental. Por quê? Porque quando a gente fala que é uma doença, você sabe a causa específica e tem um tratamento específico. Quando a gente fala em depressão, em ansiedade, ela é multifatorial. Então, não se sabe ainda o que causa, por exemplo, vamos dizer, a criança está lá com 7 anos ou 5 anos, fala assim, olha, ela tem
predisposição, ela pode ter Sim. tal doença, entende? Então, não Uhum. tem isso, assim, são fatores ambientais, são fatores genéticos, fatores sociais, é um complexo. Aí volta naquela questão, é impossível ser, pelo menos na minha percepção, de entender a saúde mental do ser humano se você não conseguir visualizar ele na sua complexidade. Sim, né? sim, é. E aí, consequentemente, eu fui fazendo outras especializações em saúde mental e dependência química, a constelação familiar, assim, porque eu já tinha, dentro do hospital que eu trabalhava, tinha uma visão muito sistêmica do adoecer, né, do processo Sim. do adoecimento. E aí, quando eu conheci a constelação familiar, que eu falo que é um braço da sistêmica, né, porque o Bert Hellinger, ele vai trazer muitos conceitos específicos, assim, dentro daquilo que ele entende como o processo do adoecer, né, o processo do equilíbrio. E eu gostei muito, assim, eu fiquei encantada. Hoje eu atuo com... Aí, o que acontece? Não existe a musicoterapia sistêmica. Porém, todavia, hoje, eu fiz o meu mestrado, né? Estou muito junta, integrada ali com alguns professores da universidade. Então, a gente está construindo esse material. E durante essa pandemia, isso veio com muita força. Por quê? Porque eu precisei de sair um pouco do meu universo, vamos dizer assim, que era mais dentro do hospital, dentro de um pronto-socorro psiquiátrico, foi onde eu fui trabalhar depois de 10 anos, e eu entendi que a sociedade como um todo estava adoecendo. Eu falei assim, gente, eu tenho algo a contribuir, né? Então, eu preciso de sair um pouco de trás dos muros, vamos dizer assim, né? E vir para além. E aí, eu fiz esse movimento, e fazendo esse movimento, eu fui dando nome, né? Com muita terapia, gente, processo de terapia não é só para quem, né? Às vezes a gente fala assim, terapia, análise é para quem está doente. Não é. É justamente para a gente potencializar muitas vezes o que a gente tem, enxergar o que a gente não está enxergando, até para a gente conseguir galgar mais e não ficar ali repetindo, exatamente. Né? Estacionado. Então, eu fiz todo esse movimento e a gente conseguiu desenvolver um trabalho, está desenvolvendo todo um projeto com a musicoterapia sistêmica. E aí, com isso, eu abri um grupo de atendimento online. E nesse grupo eu tive pessoas, na última turma que a gente teve pessoas do Japão. Olha que legal. 3 pessoas do Japão, são brasileiros, mas já moram lá há muito tempo. Eu tive pessoas do norte, do sul, do centro, pessoas, cantores, artistas, não artistas, psicólogos, né? Então, foi um processo muito bacana, a gente criou todo um método para poder dar conta de fazer esse acompanhamento à distância. E aí, a gente teve, inclusive, a integração com os conceitos sistêmicos do Bert Hellinger. Olha que coisa maravilhosa. E aí saíram canções, né? Porque o foco ali, eu sempre dizia assim, porque na musicoterapia, eu tô falando demais, se quiser me falar. Não, pode tomar até uma água aí, porque é isso, e eu encanto. Se deixar, a gente fica aqui horas, porque eu adoro. Vocês viram que eu falo muito também, né, gente? E aí, nesse processo, nesse curso, eu chamei de curso imersão. Por que curso? A gente trabalha dentro da psiquiatria, inclusive, muito com a psicoeducação. A psicologia trouxe primeiro esse conceito, né? Que é importante você entender racionalmente o que está acontecendo com você. Sim. Então, a gente trabalha muito para compreender os processos da depressão, o que pode estar causando, como que eu posso evitar, né? Tem todas essas questões. Então, nesse curso imersão, eu fui trazendo muito como funcionam as leis do amor, né? Que o Bert Hellinger, ele traz, como é que funciona a questão das relações interpessoais, qual que deve ser a minha postura diante da minha história, diante dos meus pais, né? Olhar para aquela questão da exclusão, se eu não estou excluindo algo, quanto mais eu excluo, mais eu enfraqueço. Então, esses conceitos, eles foram trabalhados, aliados à imersão no grupo. Então, as pessoas trocavam as suas experiências e qual que era a forma como eu me conectava a eles? Por meio da história sonora musical de cada um. Ah, que legal. Porque essa coisa, né, da constelação, a gente fala assim, né? A gente primeiro tem o entendimento, vamos dizer, mental, cerebral, aquilo que ocorre, quais os sintomas e tudo, mas se não existir o movimento da alma, aquela coisa do sentir, do sentimento, de compreender e trazer para a gente, né, aquilo que através da música, né, como eu falei um pouquinho que eu ouvi, eu achei assim sensacional. Então, acho que realmente esse trabalho ele tem muito, muito a oferecer, né?
E aí, e na sua vida, assim, pessoal, né? Você você tem filhos, como que é, né? O seu dia a dia, assim, familiar, porque eu sei que você é um dínamo, já estou percebendo aqui, né? Então, trabalha muito, mas você tem filhos, e como que eles veem esse trabalho seu, enfim, fala um Eu pouquinho. tenho um filho. Estou avaliando a possibilidade de ter um outro, né, meu esposo, Ah, né, tenho um marido maravilhoso que, assim, ele sempre me apoia muito, assim, só o fato de muitas vezes não colocar dificuldade já é uma forma de apoiar. com certeza. E eu entendo, uma das coisas, assim, que eu falo, que a terapia ela é muito importante, porque a gente precisa entender as nossas funções na vida. Sim. Eu não sou só profissional, né? Claro. Eu sou também mãe, eu sou também esposa, eu sou filha. Então, eu gosto de entender. Eu teve uma época da minha vida, durante esses 10 anos no hospital, que eu fui somente a profissional. Uhum. E a gente paga um preço por isso. Com certeza. Então, nos últimos 3 anos, eu só saí desse espaço porque eu escolhi aliar também, tomar o meu lugar de mãe. Porque eu não conseguia ter o tempo para o meu filho. Né? E hoje, por exemplo, eu escolhi o consultório, escolhi uma flexibilidade maior, vamos dizer assim, no meu horário, porque para mim é valoroso muito esse lugar da mãe. Né? E quando você trabalha muitas vezes com uma carga horária fechada, a depender do espaço, você fica meio que refém, não tem como. Com certeza. E eu sou assim, eu sou muito dada. Se eu pegar uma coisa para fazer, aquele tempo que eu destino para aquilo, eu vou colocar toda a minha alma. Sim. Né? Então, assim, eu fui entendendo isso e fui dando uma equilibrada nesse meu lugar como esposa, como filha também. Eu tive que me reconectar muito novamente com os meus pais e foi fantástico. Durante a pandemia, eu confesso para vocês, durante a pandemia, desde que eu comecei a trabalhar no pronto-socorro psiquiátrico, eu ainda falava assim, gente, eu trabalho no hospital, beleza, ótimo, você pega muitos casos graves, mas no pronto-socorro, você pega a pessoa literalmente na crise, a pessoa que chega no fundo do poço. Né? Para você ter noção, o pessoal recebeu lá agora, eu dei uma afastada, né, porque até teve o concurso, eu fiz, gostei que eu passei, adorei trabalhar dentro da prefeitura, eu gosto de gente, assim, do social, sabe, de movimentar. E aí, eu estive visitando ontem o pronto-socorro e só para vocês terem noção, eu vou colocar mais atualizado, claro. Mas sempre foi assim. Esse caso grave que teve recentemente da mãe que tirou a vida de 2 crianças, filhos, né? Estava lá para ser acompanhada, aí estava junto com o pessoal, né, da polícia e tal. E aí você vê assim o tanto que é delicado o trabalho que a gente desenvolve. Sim, muito delicado, porque o que a maior parte da sociedade vai dizer dessa pessoa? Tem que morrer. Como que uma pessoa tira a vida de outra? Então, assim, é muito delicado para nós também, porque a gente acaba tendo que deparar com muitas crenças nossas moralistas. Com certeza. Né? E ali, na saúde, hoje eu estou contribuindo na formação de um grupo de técnicos de enfermagem e eu trabalho essa parte de atendimento humanizado da saúde, é a minha disciplina com eles. Eu falo para eles, falo assim, olha, quem quer trabalhar na saúde, precisa de entender, se despir completamente do julgamento. Sim. Porque, às vezes, vamos dizer assim, é um bandido, entre aspas, vai chegar ali para você cuidar e a vida vem em primeiro lugar. Né? E, às vezes, muitas vezes, quem trabalha mais aprofunda na psicologia, na psicanálise, a gente sabe que uma pessoa não é o que é simplesmente porque ela quer, porque tem todo um contexto também. Então, muitas vezes, não é dada uma oportunidade para uns, como é dado para outros. E aí eu estou falando isso lá da infância. Entende? Sim. Então, por isso que eu falo assim, quanto mais eu aprofundei na saúde mental, mais eu entendi, literalmente, não tem outra saída. Educação é a salvação. Se a gente não E aí eu falo mais, dentro da educação não é só intelectual, é o que você colocou. E aí por isso que eu acho a constelação familiar tão rica. Sim. Porque ela vai dizer, não adianta você entender racionalmente. Sim. É preciso ser um movimento de alma, emocional. Porque é isso que move você e conecta você com a sua humanidade. É isso que diferencia a gente. Então, dentro da educação, é importante, sim, ter educação emocional da base. Para a família, para as crianças. E aí não é educação emocional. Gente, raiva é isso. Conceitos. Não é isso. É trocar experiências. Então, tá faltando uma equipe de saúde mental, sim, dentro das escolas. Sabe? E não é para dar assistência, só para apagar fogo, não. É para ouvir, é para prevenir. Porque a questão do transtorno mental é prevenção. Qualquer doença é
prevenção. E a prevenção, ela começa na educação. É isso mesmo, é o que abrange, né, aqui isso mesmo, o estado emocional, da onde que vem, né, por isso que eu também atuo na constelação familiar, então eu acho, assim, sensacional, ela integra realmente, né, a gente aqui de fora com a gente dentro, né, ela dá uma abertura totalmente... Quando a pessoa quer, né, Andressa, porque a gente sabe que mexer, às vezes, muitos ainda não conseguem, né, e, assim, até o objetivo, né, dessas conversas que a gente está tendo aqui, é, às vezes, até despertar isso, né, em alguém que nos ouça quando, né, estiver lá no ar, no YouTube, que logo vai. Então, a gente, assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, isso aí é muito legal, é muito interessante, vou lá falar com a Andressa, vou lá falar com a Isa, nesse sentido, porque é isso mesmo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito desafiador, no sentido do equilíbrio, no sentido de busca interna, que as pessoas estão muito competitivas, muito raivosas, muito... então, imediatistas, né? Exatamente. Então, assim, às vezes até você dá já uma palhinha aí com um pedacinho de uma música para a gente continuar. Eu sei que as músicas que você falou, né, que tem histórias, né, cada uma tem uma história. Você trouxe aí sua colinha aí, vamos ver. Eu trouxe a minha... Gente, eu sempre trago. Mas então, o que acontece? Quando eu falei daquele projeto que a gente desenvolveu e que a música permeava, ela também finalizava. Então, lá no todo o processo de construção, porque a música em si não é para... Vamos sentar, vamos fazer uma música que vai ser terapêutica. Pode ser terapêutica para você, pode ter o seu potencial terapêutico, mas não é o que é musicoterapia. A musicoterapia, ela requer um processo, entende? Então, assim, é igual a análise. A análise em si não é uma cirurgia pontual que você vai lá fazer. É um processo, é uma construção, é uma desconstrução. É olhar para aquilo, desconstruir muitos conceitos, muitas crenças, olhar para a dor e ressignificá-la. E dar um novo sentido. Então, a canção, né, que eu chamo canção sistêmica, ela é um resultado desse processo e não muitas vezes vai colocar às claras as dores profundas, porque senão acaba que expõe muito a pessoa, né? Então, assim, mas o básico, o essencial, que é comum a muitas das dores, inclusive das pessoas, está aqui. Então, vocês vão ver que dentro dessa composição, né, há um mergulho na criança ferida, na criança feliz, há uma conexão com o eu superior, quer dizer assim, com o meu eu observador, que é aquela parte em que eu me afasto, olho para tudo que está acontecendo, eu consigo respirar, olhar para aquilo e tomar uma atitude o quê? Mais equilibrada, né? E não sou impulsivo, né? Então a gente faz todo esse movimento e no final vem a canção. Tiveram canções que não foram publicadas, essas daqui que eu vou trazer, uma em especial hoje, se vocês quiserem conferir todas, vai lá no Spotify, né? Oh, beleza. Toledo. Mas o pessoal, tiveram alguns que acharam que não sentiram que era interessante compartilhar. Mas outros sim, falaram, não, Andressa, eu sei que a minha dor é a dor de muitas pessoas. Eu encontrei a solução. Pode ser que a minha solução, de alguma forma, reverbere em outras pessoas e aquilo faça sentido para elas. Porque a música tem isso, né? A música... É de momento, né, Andressa? Às vezes você está num momento que é uma frase, uma fala... Você fala, gente, até me arrepiei aqui, porque eu tenho essa sensibilidade também, assim, de repente, no sentido de entender, assim, sabe, a sutileza das mensagens, sabe? Aquele momento que às vezes você está, assim, olhando, né, para a natureza, sei lá, e aí vem alguma coisa, uma música, um tom, um som, um perfume. Quer dizer, eu acho que é isso, nós, seres humanos, aqui todos nós em busca, né, da nossa humanidade, né? Porque nem todos, né? A gente fala os seres humanos, porque somos seres humanos, mas assim, o que interessa é a gente ser, assim, fazer parte da humanidade, despertar essa humanidade em nós, ver o outro, olhar para fora, empatia e tal, que é o caso que nós estamos tendo, assim, muitas terapias que estão com esse olhar, muitos terapeutas que estão aprofundando em estudos, em trabalhos muito especiais, e eu quero ouvir aí, vamos lá, senão... Então vamos, essa canção aqui, ela... Vamos ouvir, aí a gente vai falando. Vamos. Olha o que ela traz. Se existe uma palavra que possa definir o que senti é desespero. Eu ouvia os seus choros, sua dor, sua tristeza.
começa a entrar em quê? No olhar, como a minha criança enxerga o que está acontecendo à minha volta, os meus pais. Porque às vezes, né, Isa, o olhar da criança ele é distorcido. Sim. Às vezes a gente pensa assim que trauma é uma coisa assim, nossa, passou por um estupro, qualquer coisa nesse sentido, e muitas vezes não é. É aquele momento que às vezes o pai precisa sair para ir no supermercado para comprar uma coisa que está faltando e a criança de repente pensa, cadê? Se sente ela só. se sente abandonada. Abandonada. E às vezes a pessoa só precisa de olhar para aquilo ali e dar um novo olhar a partir do olhar do adulto dela hoje, né? Sim. E aí ela significa, né? Isso. Então, aqui essa aluna, que eu chamo de aluna, pessoal, porque todos nós somos aprendizes de nós mesmos, Sim. né? E essa aluna começou a fazer esse movimento. E aí ela diz: isso me fez pensar que o problema estava em mim. Tive medo de você desistir da gente, mas seu amor por mim foi maior. E aí ela foi percebendo que a criança dela teve medo, que o pai dela, a mãe dela, desistisse dela, né? E aí ela foi: na razão eu vi amor, no sentir você sacaneou, mas a liberou. Valeu a pena, senti a vida, me senti amada, fiz valer o presente que me deram. E aí ela vem com a solução: se a vida só é dura pra quem é mole, já dizia o meu pai que rapadura é doce, mas não é mole não. E ela precisou de olhar pro pai dela, que já havia inclusive falecido, né? E aí ela trouxe uma fala que era a marca principal do pai dela. E isso, consequentemente, também veio com uma carga emotiva. Sim. E aí, esse processo de catarse, muitas vezes, que vem através do choro, ou que vem através do riso, Sim. ele é muito importante Super. para que a pessoa entenda, inclusive, as suas emoções, acolha as suas emoções, né? E aí ela diz: agora vejo, sou filha da coragem, e a solução em forma de ação e realização. Aí vai pro refrão: se a vida só é dura pra quem é mole, já dizia o meu pai que rapadura é doce, mas não é mole não. Agora vejo, sou filha da coragem, e a solução em forma de ação e realização. Ela era uma pessoa que procrastinava muito, então foi importante ela conectar com aquilo. Aí ela dizia: hoje sinto que posso ir além, sei que muito tenho a realizar. Com a força de vocês posso continuar daqui do meu lugar, o sucesso vou alçar. Se a vida... E aí, a gente que tem os conceitos da constelação... Ai, gente, espera aí. Ai, meu Deus do céu. Emoção. E aí, a gente que tem os conceitos, assim, das ordens do amor, a gente sabe que a hierarquia é o primeiro lugar, né? Sim. Então, a gente precisa, muitas vezes, por amor, e aí a gente fala que é um amor muitas vezes adoecido, a gente acaba entrando num lugar que não é o nosso para, de repente, querer salvar os nossos pais. Sim. Né? Quantos jogadores de futebol eu via muito, né? Falava assim: eu quero ganhar muito dinheiro para ajudar os meus pais. A gente entra muito nesse lugar, que às vezes quer ganhar muito dinheiro porque eu quero ajudar o meu pai dentro daquilo que ele não deu conta. Mas aí a gente não percebe que quando a gente faz isso, a gente acaba enfraquecendo, não vendo a força dos nossos pais. Exato. Não é? Porque eles são fortes. Tudo aquilo que a gente só pode parar para pensar em conseguir algo porque eles nos sustentaram até ali. Com certeza. Então, são detalhes que às vezes a gente não percebe, que enfraquece a gente. É não ver a grandeza dos nossos pais, né? Entender que aquilo que eles nos deram é que eles davam conta, e tudo bem a gente fazer diferente, não tem problema, mas não naquele lugar do julgamento. Como que minha mãe fez isso? Minha mãe não percebe. Não, ela não deu conta. Só que é lógico, né? A gente, assim, falar isso é muito fácil. Claro, né? claro. A grande questão é conseguir fazer esse movimento de alma, né? Interno mesmo. A gente fala movimento de alma, pessoal, é um movimento interno, né? Um movimento, assim, do profundo das emoções, é sentindo verdadeiramente. E eu gosto muito da música porque a música é uma das linguagens da emoção. Com certeza. Isso aí me conecta também, né? Lógico, na minha infância. Eu acho que todo mundo que ouve, né? Que tem essa oportunidade, mexe mesmo, profundamente. Eu tô até com a caixinha de lencinho aqui, ó. É por isso que eu tô cortando, gente. Eu não vou cantar a música inteira, eu vou sempre parar um pouquinho.
Porque é sensacional. Que coisa maravilhosa esse trabalho que você faz, Andressa. Então, e aí agora sim, você falou do projeto que você está fazendo, qual que é mesmo? Você quer colocar isso numa outra forma? Como que é? Então, hoje, eu confesso, assim, que meu horário é bem puxado, né? A gente fez a terceira turma, eu nem consegui fazer o lançamento da última turma, né? É uma das coisas, assim, que eu quero ver se a gente finaliza. Eu tô com um projeto, vários projetos, dentro da questão da música em si. Um deles a gente está assentando agora, eu com uma psicóloga, inclusive muito conhecida aqui do estado, não só do estado, porque depois das redes sociais, né? Sim. Uhum. E nós estamos construindo algumas canções que têm esse enfoque um pouco mais voltado para a autopercepção, o autocuidado nas relações, inclusive de casais, né? Perfeito. E aí, uma das coisas, eu nunca, às vezes, os meus parentes, pessoas conhecidas, já dizem, você não grava sertanejo. E eu nunca gostei, assim, eu tive Mas muita ela canta dificuldade. também? Não, ela canta não. Tá. Ela toca, Tá. ela tem uma... É a parceira de criação e tudo. Aham. Mas, de repente, não sei, né? Vai que... É. Então, e aí, me perguntavam muito, assim, eu não entendia também por que eu tinha essa dificuldade. Mas eu passei dentro da minha família, na minha infância, no início da minha adolescência, com o desafio da dependência química dentro de casa. Então, o meu pai tinha uma dificuldade com o álcool, né? E dependência química, uma vez dependente química é sempre dependente química. Ou seja, uma pessoa que tem uma predisposição para a descontrole, vamos dizer assim, do álcool, se ela faz o uso, ela descontrola. Hoje meu pai é tranquilo, tem mais de 10 anos que ele não faz uso, já é uma pessoa bem centrada. Mas na época, né, na ocasião, foram muitas questões pesadas que a gente acabou tendo que vivenciar. E o sertanejo era muito presente. Então, eu associei, de uma forma muito inconsciente, o sertanejo como algo extremamente doloroso. Então, eu não conseguia olhar... Mas eu conseguia, por exemplo, porque dentro da família da minha mãe, já era diferente. Meu avô tinha uma fazenda, então, sempre que ia para lá, a gente ficava ouvindo aquelas músicas raiz, né? Tinha toda aquela coisa. Era diferente. Então, ficou essa dualidade. Então, eu gostava muito de Almir Sater, né? Ouvia muito Sérgio Reis, mas eu tinha dificuldade da nova geração. Tinha muita dificuldade porque eu não entendia que gatilhava em mim emocionalmente, porque eu não tinha consciência clara, esses sentimentos, essas sensações ruins lá da minha infância, né? Então, depois de muito tempo de processo, né, de análise, porque eu confesso para vocês que eu só me cuidei porque eu cuidava de pessoas, né? Porque o profissional que trabalha com gente, cuidando de gente, não cuida de si, corre um risco muito grande de adoecer. Porque acaba que às vezes reverbera questões do outro, né, gente? São os processos de transferência, contra a transferência, se a gente não cuidar. Tem que se trabalhar muito para chegar num ponto de atender, né? Não, e até continuar, né? Isso acho que é importante. É lógico. Então, fazendo todo esse movimento, eu entendi. Depois, trabalhando isso, hoje eu já me sinto mais tranquila, mais autorizada internamente por mim mesma, né? A, de repente, desenvolver esse trabalho com essa vertente mais sertaneja que eu gosto, né? Mas aí nós vamos canalizar esse projeto. É um dos projetos que a gente tem, né? E tem vários outros projetos. Outro projeto a gente está desenvolvendo músicas que são voltadas para esclarecimento, inclusive, dos conceitos da constelação familiar, das ordens do amor, né? Das leis do relacionamento. Então, isso também é um projeto que eu gosto muito. Eu gosto de sentar para escrever. Até vou compartilhar depois no finalzinho aqui uma canção com vocês que a gente fez um clipe, inclusive. Ficou lindo o clipe, assim, dessa canção em especial. E temos outros projetos também, que hoje eu foco, por exemplo, você já deve ter ouvido falar das frases de solução, claro, né? Você trabalha com isso. E aí, o que eu fiz? Algumas frases de solução que normalmente a gente utiliza de uma forma mais generalizada, eu criei uma estrutura de composição baseada no mantra e no canto gregoriano, onde eu pego essa frase de solução e ela fica no movimento de repetição e, ao mesmo tempo, todas as nossas partes, de certa forma, que representaria essas várias vozes que tem no canto gregoriano, elas entram também como um reforço daquele movimento sistêmico que já foi feito na constelação. Então, eu utilizo esse material
Também não divulgo amplamente, não libero amplamente, porque é um material assim, que eu tenho muito cuidado para quem eu direciono. Sim. Eu, hoje, com ele, como musicoterapeuta, eu utilizo para fazer diagnóstico também. Né? Então, assim, às vezes a pessoa... Eu atendo muito individual a constelação. Então, às vezes a pessoa, você está trabalhando alguma coisa, ela está muito no racional. E aí eu venho com esse material, com essas frases de solução, até para verificar em que lugar que ela está. Olha, que legal. E vai exatamente no ponto. Eu Vai no imagino, assim, a vibração que reverbera ali. Vai. Meu Deus, que coisa linda. Então, é esse projeto, e aí eu tenho que finalizar, porque eu só liberei o volume 1, faltam o 2 e o 3. O volume 1 é focado na família de origem, né, e suas relações. O 2 é focado nas relações, tanto de trabalho quanto de casal. E o volume 3 é voltado para saúde, né, e pessoal. Então, esse também é um material assim, que eu quero finalizar, que está ligado também ao meu trabalho dentro da parte científica mesmo da musicoterapia. Então, por isso que eu não abro amplamente. Mas eu tenho um ou outro que a gente acaba disponibilizando, né, para o pessoal conhecer. E depois, eu acho que na hora que a gente termina, depois, pessoal que vai ter o seu Instagram, lá você deve falar mais algumas coisas. Então, vai ser, assim, bem legal. A gente vai, né, topar essa parada de ficar Vai lá, gente. ouvindo essas coisas maravilhosas. E aí, você falou da música aí que você quer compartilhar. Meu Deus, hein? Vem então! outra emoção. Essa aqui eu não vou parar muito, não. Se você quiser parar, às vezes... Não, vai falando aí. Já tô com lencinho aqui do lado, se precisar. Ai, vamos lá, então. Essa chama-se Amor que Adoece, que é igual amor que cura. Ela traz alguns conceitos que a gente trabalha dentro da constelação familiar, né? Que tem uma base muito forte da psicanálise, inclusive, né? Movimentos que se tornam crenças, se tornaram parte de nós. Transferência é um dos lemas, como forma de ajudar nosso sistema. Movimento inconsciente que rege as nossas mentes, porque estamos conectados ao nosso campo familiar. Quis te acompanhar para aliviar a dor da culpa ou do separar. Assim minha voz interna decidiu: eu sigo você por onde quer que vá. Eu sigo você. Chegou a hora de me libertar. Minha vida preciso amar o mesmo amor que adoeceu. Agora irá me curar. Chegou a hora de me libertar. Minha vida preciso amar o mesmo amor que adoeceu. Agora irá me curar. Você pode me levar a desistir de viver tão bem, e a voz gritar: eu também vou contigo. A quem decida assumir o desejo de adoecer ou morrer, e assim dizer: eu vou por você. São nós do ontem e do hoje que impedem o nosso sucesso. Desfazer o emaranhado e deixar que cada um assuma o seu papel. Uou, chegou a hora de me libertar. Minha vida preciso amar o mesmo amor que adoeceu. Agora irá me curar. Chegou a hora de me libertar. Minha vida preciso amar o mesmo amor que adoeceu. Agora irá me curar. Meu Deus, que lindo, Andressa.
Eu acho que é importante, né, Isa, a gente chegar nesse lugar, assim, de cansar de sofrer. A gente não precisa, né, assim, a gente pode escolher aprender com a dor que nos chega. E é como você colocou agorinha, né, assim, depende da nossa escolha, depende de nós. A gente é que precisa querer dar um basta. Mas isso também tem um preço, porque desconstruir muitas das nossas crenças que a gente recebeu como herança da nossa família, da nossa sociedade, dói muito. É. Porque se posicionar dói. Tem julgamento. Com E é difícil certeza. lidar com isso. Né? Por isso que é um processo. Aquilo também da primeira música, né? Da coragem que vem, da força da vida que nos é dada, né? Porque é isso, foi como foi, a gente está aqui hoje porque teve todo, né, uma vivência aí por trás, as nossas raízes, a gente entender, né, dessa estrutura que se a gente está aqui, é porque a gente teve uma raiz forte. Então, fala assim, então, por que que eu estou aqui sofrendo? Por que que eu tenho essas coisas que eu, às vezes, basta, né, olhar e... Porque eu acredito também que até um micromovimento, sabe? Ele mexe, ele vai, Sim. né, trabalhando ali. Sim. E aí você já desperta uma outra coisa. Então, é isso. É um convite, realmente, né, que... Assim, primeiro, essa música faz, a constelação faz, para a pessoa querer, né, fazer parte desse plano aqui que nós estamos, né, na Terra, como uma luz a mais, um ser que brilha, um ser que contribui, que ajuda, né? Eu gosto de pensar que a vida, aqui a Terra, né, é uma escola. Sim. Aí eu falo assim, quem teve problema em ser aluno, talvez tenha mais dificuldade, né? De ter essa visão, esse olhar, mas eu gosto de pensar que tem os mesmos graus de dificuldade. Essa canção, ela vai trazer um pouco, inclusive, também até de um tema polêmico, que é o suicídio. E eu acho interessante o olhar que o Bert Hellinger ele traz, inclusive, para aquelas pessoas que têm essa vontade de não querer viver, né? Que dentro de si parece que não se sentem completas e dói, e parece que a única solução que vê é tirar a própria vida. E aí ele vai falar que isso também é uma postura de um amor adoecido, porque em algum lugar, e é incrível, porque nesse tempo de pandemia nós perdemos muitas pessoas queridas, assim, tiveram que fazer findaram, vamos dizer assim, o seu momento aqui na Terra, e muitas vezes foi um momento para nós doloroso. Muito, né? E por amor àquela pessoa, muitas vezes a gente queria que ela continuasse, né? A gente tem um amor meio egoísta, que é onde eu falo que é um amor adoecido, né? Porque o amor egoísta não é um amor liberto realmente, que deixa com que o outro, ele de repente experimente novas possibilidades. Mas o que é o além da vida também a gente não sabe, né? Então ficam todos os questionamentos, aí vai entrar, muitas vezes a religião acaba ajudando, porque ela vai nos dar a cada um a partir da sua crença, de repente, um norte. E aí, hoje em dia, além da religião, se fala muito na questão de espiritualidade, né? Onde a pessoa não necessariamente tem uma religião, mas ela entende que há algo além, né? E que ela precisa de cumprir ali com a sua missão, vamos dizer assim, para com ela mesma, ali, naquele momento em que ela estiver aqui na Terra. Enfim, mas a grande questão é que tem pessoas que, às vezes, querem seguir aquelas que foram e não têm consciência clara disso, de que esse movimento não é amor. Então, fazer com que a pessoa olhe para isso, cuide disso, trabalhe isso, é delicado, sim, mas é necessário. Com certeza. E a gente também está vivendo esse momento, né, que está tendo muita coisa que a gente pode aprender, olhar, né, nos meios aí de comunicação. E quando você fala da espiritualidade, eu vejo que é isso, sabe? É como a gente, né, lá Jesus Cristo fala, né, assim na terra como no céu, ele nos ensinou isso. Então, a gente entender que tem realmente, né, todo um trabalho da espiritualidade para a gente viver aqui nesse planeta, passar por essa escola com aprendizados realmente, assim, que a gente tenha escolha, né, de fazer ou não os aprendizados, quer dizer, é sensacional também isso, né, a gente entender que nós somos livres, né, que estamos aqui por uma razão, que se a gente está em tal família, né, tem aquele núcleo familiar, não é por acaso. Então é isso. Se a gente já se abre um pouquinho a mais para isso, né, nessa coisa dos dogmas, né, se limita a deixar enfim, a gente cuidar dessa parte mesmo do autoconhecimento, de entender, né, que somos centelhas divinas e com tudo aberto aí para nós, né.
Ai, Andressa, será que a gente já tem que parar, meu Deus? É. Mas assim, eu vejo, né, que a mensagem aqui, eu entendi que as pessoas querendo, né, dar continuidade, vai ter seu contato, pode entrar em contato comigo para a gente, né, exatamente construir mais algo, né, assim, no sentido de vida, né, de amor, de paz, que é o que o planeta agora está realmente precisando. E eu acho que nós vamos parar por aqui, né, André? Mas foi muito bom, foi Foi. muito bom Manda uma mensagem lá refletir. para sua turma, para quem você quiser. Aí eu tava naquela câmera, eu ficava às vezes olhando para aquela. Não, mas aqui é assim, manda mensagem para a turma, se quiser alguma coisa. Olha, pessoal, cuidem-se, é o que a Isa acabou de colocar. O conhecimento, ele liberta. Busque sempre fontes seguras para que você entenda realmente, inclusive a complexidade da sua mente. A nossa mente mente, né? E basta, a gente precisa de fazer esse movimento de olhar para ela e muitas vezes até abri-la, vamos dizer assim, né? Porque esse processo da terapia é muito isso, assim, é eu olhar para mim e entender as mentiras que eu contei para mim também, né? Mas não foi por maldade, nunca é por maldade, é o que a gente dava conta naquele momento. Então não enxerguem esse movimento de pedir ajuda como algo que vai mostrar de repente assim, nossa, vai me enfraquecer, eu sou uma pessoa, vai mostrar as minhas vulnerabilidades. Entenda e aceite as suas vulnerabilidades como a sua força, porque quando a gente olha para elas, somente os fortes conseguem olhar para suas fraquezas. E a gente olhar para elas, muitas vezes, a gente vai se surpreender. Porque a gente acaba percebendo que naquela fraqueza existe uma força muito grande. Então, permitam-se fazer esse movimento para que vocês possam realmente viver a vida com mais qualidade, né? E não ficar querendo viver a vida presos em algo ainda que não aconteceu e não consegue, muitas vezes, comemorar pequenas vitórias, né? Porque a gente tem, às vezes, sonhos muito grandes e a gente quer atingir aqueles sonhos e a gente não consegue vivenciar o processo, que é o mais doloroso, causa ansiedade, isso consequentemente. E nem também, pessoal, às vezes as pessoas acham que procurar terapia, procurar análise é ficar remoendo, mexendo no passado. Não é. É olhar para aquilo que está emaranhado, aquilo que muitas vezes está impossibilitando com que eu consiga dar novos passos, porque eu não dei novas palavras, para que eu tenha ali novos significados. Então, permitam-se, cuidem, né, do desenvolvimento pessoal de vocês. Isso é fundamental para que você tenha aí a tão almejada felicidade, né? O bem-estar, a alegria e por aí vai. Mas, a vida, mesmo cuidando, vai ter as suas dificuldades e tá tudo bem. Sabe por quê? Porque a gente começa a entender que o problema, ele vem pra gente solucionar. Exatamente. Né? É tudo crescimento. E eu vou pedir, né, que o pessoal curta, né? Como que fala? Ative o sininho, compartilhem. O que mais, Andressa? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, é isso. Porque nós vamos, esses conteúdos que estão vindo por aí são muito bons. E Andressa Toledo, muito prazer. Que bom você estar aqui comigo, a gente ter, né, esse tempo, né? Eu falo assim, né? A gente sabe que o tempo é que traz as pessoas até a gente, né? Porque até uns diazinhos atrás eu não sabia de você e nem você de mim. Então, precisou desse tempo até hoje para que a gente estivesse aqui. Então, obrigada ao tempo, obrigada à vida e é isso. Vamos que vamos. É isso.